Eu quero até dar uma continuidade na última vez que eu falei com vocês, na nossa última live, sobre os fatores ambientais, o meio ambiente, esse nosso contato, essa troca, né, a carga tóxica, né, que a gente tem com o meio ambiente no nosso dia a dia, e falar para vocês sobre um problema que 70% dos homens e mulheres, eu posso dizer 70% dos homens e mulheres apresentam esse problema no dia de hoje, e isso é a nível mundial, né? Principalmente nas Américas, no Ocidente, na Europa. Isso é a nível mundial. 70% de homens e mulheres apresentam esse problema que eu vou passar aqui para vocês. E a origem dele é a epigenética, como eu falei na última live. São os fatores ambientais, a carga tóxica que a gente se expõe diariamente no nosso dia a dia, na alimentação, nos cuidados da nossa casa, limpeza, nos cuidados pessoais, na própria sociedade onde a gente vive, onde a gente transita. Então a gente recebe uma carga tóxica do ambiente muito elevada, e uma dessas cargas tóxicas que nós recebemos no ambiente, ela tem uma classificação. Esses elementos eles são classificados, alguns deles são classificados como disruptores endócrinos, tá? Disruptores endócrinos. E o que são disruptores endócrinos? São substâncias xenobióticas, ou seja, estranhas ao nosso corpo, que quando estão no nosso corpo, elas querem se comportar como hormônio, elas querem imitar um hormônio, né? E consequentemente isso gera algum tipo de desequilíbrio hormonal. Pergunto aí a vocês que estão assistindo hoje aí, quem já esteve no médico, fez exame, já constatou ter algum tipo já de desequilíbrio hormonal? Como eu falei, 70% dos homens e mulheres, tá? Isso afeta os dois sexos, apresentam algum tipo de desequilíbrio hormonal, e isso acaba afetando, né, todos os sistemas fisiológicos do nosso corpo. Mas como que isso afeta, né, Maurício? Me explica um pouquinho melhor. Deixa eu passar para vocês. Olha, você tem as cargas tóxicas que nós recebemos diariamente, seja na alimentação, no nosso dia a dia, e uma das ações dessa carga, né, quando ela entra no nosso corpo, você tem a sua célula, né, tá aqui, a sua célula, né, e você tem um receptor hormonal na sua célula, tá? Um receptor hormonal, onde vem o seu hormônio, seu corpo produz o hormônio vem, encaixa no receptor, e aí ele começa a dar todas as funções lá do corpo, da célula, do organismo, o que precisa fazer e tudo mais. Só que aí o disruptor endócrino, né, que é uma substância que você absorve do meio ambiente, ele tem o mesmo formato de um hormônio, mas ele não é um hormônio, né? Ele é algo sintético. E aí ele vem nesse seu receptor hormonal, dá uma de hormônio, que é imitar a ação de um hormônio, e começa a desregular todo o seu sistema. E aí você começa a não de fato utilizar os seus hormônios, o que você produz, por causa desse vilão, desse hormônio, né, vilão, né, um imitador de hormônio que está atuando em cima do seu organismo. Bom, essa é a realidade que nós temos hoje, e esse é um problema crônico, né, no nosso planeta. E os compostos, esses compostos sintéticos que atuam como disruptores endócrinos, é uma dificuldade muito grande do seu corpo conseguir excretar. Nós excretamos diversas substâncias, né, no nosso corpo, mas infelizmente esses compostos orgânicos, esses compostos sintéticos, é muito difícil do nosso corpo excretar. Isso é tão crônico hoje em dia que a própria Organização Mundial de Saúde já fez um relatório mostrando que no longo prazo, né, por causa desses disruptores endócrinos, as pessoas acabam desenvolvendo vários tipos de problema, como por exemplo obesidade, né, problemas cardiovasculares, problemas imunes, doenças autoimunes, problemas no sistema nervoso central, tá? Problemas cerebrais. Então são vários problemas a longo prazo que a gente acaba tendo por causa dessa contaminação desses disruptores endócrinos.
E o que são eles na nossa casa, no nosso dia a dia? Né? São vários. Você tem como, por exemplo, o bisfenol A. Né? O bisfenol A é um composto presente nos plásticos e principalmente quando ele é aquecido, né? Por exemplo, o copinho de café plástico. Quando ele é aquecido, você ingere o líquido ali dentro e ele vem carregado desse composto, o bisfenol A. Você tem eftalatos, que são substâncias presentes nos plásticos, na verdade são utilizados nas fábricas para poder amolecer o plástico. E vocês têm benzenos, solventes, dos produtos químicos que nós utilizamos na nossa casa. Você tem parabenos, parabenos são conservantes para maquiagem, para shampoo, né? São substâncias antifúngicas presentes em diversos itens de uso pessoal. A maquiagem, por exemplo, você tem a quantidade de metal tóxico, chumbo, né? Chumbo é um metal tóxico altamente presente nas maquiagens, então são várias formas que a gente tem de absorver esses disruptores endócrinos e, consequentemente, acabar levando a desequilíbrios hormonais ao longo do tempo. Mas aí o que você pode fazer? Né? Você tem vou te dar três opções do que você pode fazer. Você primeiramente deve se educar, né? Você deve se educar, você deve conhecer, entender como que isso funciona, o que é epigenética, o que é um terreno biológico, por que isso acontece comigo, como são essas formas que eu me contamino, para que você aprenda, né, o segundo fato, tá? A segunda coisa importante que você deve saber. Como que eu me livro disso? Como que eu posso tratar de forma natural? Como que eu posso ajudar o meu corpo a ter uma saúde melhor, equilibrando melhor esses níveis hormonais? E terceira coisa que você também deve fazer é sempre procurar o aconselhamento de um médico, no caso é um endocrinologista, para ele sim fazer os exames que precisa, avaliar suas taxas hormonais, dar algum tipo de diagnóstico se for o caso. Bom, o que eu posso fazer, né, por vocês, como eu não sou médico, é ajudar justamente a educar e dizer como que você pode trabalhar em cima disso de formas naturais. E o que eu trago sempre é a aromaterapia funcional. Por quê? Porque existem óleos na aromaterapia, óleos essenciais, que vão ajudar o seu corpo não a aumentar níveis de hormônios ou a baixar. O óleo essencial ele não faz isso, ele não vai aumentar ou vai baixar, ele vai fazer o que o seu corpo precisa, ele é incrível. Então você tem óleos essenciais capazes de atuar em cima dos níveis, né, e que ajudar a equilibrar os níveis de estrogênio, por exemplo, os níveis de progesterona, os níveis de testosterona. E ainda assim você também tem óleos essenciais que vão ajudar no sistema imunológico, ajudar no sistema nervoso, consequentemente no gerenciamento de estresse, que também impacta, né, um certo desequilíbrio hormonal, a pessoa estressada, né, a pessoa que tem problema nas suas adrenais. Então os óleos essenciais, eles de forma natural ajudam o seu corpo. Se você tem uma necessidade baixa, né? Você tem uma taxa baixa, os óleos essenciais ajudam a subir. Se você tem uma taxa alta, eles ajudam a diminuir. Então depende de cada pessoa, porque é perfeito o uso da aromaterapia, o uso desses óleos no equilíbrio, no suporte hormonal. Então, dica do dia, eduque-se, procure sempre aconselhamento médico para tratamentos e diagnósticos e exames e entenda sobre aromaterapia funcional. E para entender melhor sobre aromaterapia funcional e explicar isso para vocês, eu já montei a nossa Masterclass, tá? Para você se inscrever na Masterclass, onde eu vou passar mais e mais detalhes, é só você clicar no link, se inscreve lá e você vai receber um convite especial pelo seu e-mail para que você participe da Masterclass e eu passe mais informações desses níveis assim para vocês. E tem mais, não acabou, tem muito mais informações aí pela frente. Acompanhe, fique ligado aqui no canal. Lembra de se inscrever também no canal para que você possa receber avisos, notificações na hora que eu estiver iniciando as lives, ok? Um grande abraço, nos vemos amanhã novamente.